Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, um pouquinho diferente, eu precisei gravar porque eu não estarei à noite com todos vocês, mas eu já agradeço de antemão a presença dos amigos. Na nossa audição espírita de hoje, a 13ª, como gosto de brincar com a Sandra, é a audição espírita 13, né? É mais forte que eu. Bom, nós vamos hoje tratar sobre a fé que move montanhas. É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu pensei alguns itens para nós pensarmos um pouco nessa questão que não é tão simples. Tudo bem? Mas agora vamos pedindo a Jesus que nos ampare, que nos auxilie sempre, e que nesse nosso estudo de hoje nos dê a luz necessária para que coloquemos a nossa fé adiante de todos os nossos desejos. Que essa fé nos reconduza ao caminho do coração de Deus. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Mas como aqui está quente, uma aguinha é sempre bom, né? Então vamos lá. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Camisa aqui em homenagem a Vali. Aqui, ó, Vali. Darth Vader. A fé que transporta montanhas, o poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 14 e 19. Primeira questão que a gente precisa pensar aqui é: o que havia ali? Uma obsessão. Os apóstolos ainda não sabiam tratar a obsessão e ficavam observando Jesus, mas não compreendiam aquela situação da obsessão. A fé resolveria isso. A conversa, o diálogo da obsessão resolveria isso. Vamos nos lembrar que nos Atos dos Apóstolos há uma passagem em que tentam retirar o demônio, no caso, o espírito obsessor de um rapaz, e esse espírito responde: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vós, quem sois? E aí ele matou a todos lá. Por quê? Eles, vejam só, sei quem é Jesus, e já ouviu falar de Paulo, né? Ele conhece Jesus e sabe quem é Paulo, já ouviu falar. Por que Paulo conseguia isso? Porque Paulo tinha fé, Paulo estudou. Sem estudo, nós não conseguimos auxiliar ninguém em religião alguma. E isso a gente precisa ter em mente. O espírita demora para engrenar, para estudar, não sei por quê. Não é porque eu já estou dando passe, que eu estou trabalhando em sala de desenvolvimento, que eu sei tudo. Eu preciso estudar, eu preciso reconhecer o fenômeno, e eu preciso saber o que eu faço enquanto estou dando passe, ou enquanto estou esclarecendo, ou até servindo na psicofonia. Até para fazer caridade, nós precisamos entender o que está acontecendo e a necessidade dessa caridade. Bom, mais adiante aqui, o Kardec nos coloca o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência, que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Nós ouvimos falar que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Isso o Chico nos falou. Será, ainda não é.
tudo que está acontecendo neste país, vamos falar do nosso país, nos leva a crer que seremos a pátria do Evangelho e o coração do mundo? Não. Passamos por arbitrariedades, por situações que estão levando cada vez mais a pessoa à pobreza. E aí? E como é que fica a nossa fé nas promessas de Jesus? Vou repetir aqui. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao fim. A compreensão da coisa é a seguinte: estamos passando por turbulências em razão da regeneração. Por aqui, a futura pátria do Evangelho, o futuro coração do mundo, não poderia ser diferente. É óbvio que passaremos por tribulações e por situações dificílimas de injustiça. Quem não ouviu ainda o vídeo que eu fiz sobre Isaías falando sobre a injustiça e a falta de verdade nos tribunais, está no vídeo de capa. Entrando aqui no meu canal, já no vídeo de capa, está ali Isaías. Ali está a resposta para o momento atual que vivemos. Ainda mais depois do falecimento do Clériston Pereira da Cunha, no cárcere, sem julgamento. Ele ainda estava sob prisão preventiva de 11 meses, bem fora da razoabilidade necessária, né? Então, eu peço, neste momento, vibração para ele e para a família, mas para o nosso Paulo Mariusi também, que hoje retornou à pátria do Espírito. Vamos fazer uma prece por ele, pela nossa Celi, pela família toda, porque aqueles que ficam vão chorar muito, mas chorem com a razão da nossa fé, que nada acabou, tudo continua. Nosso Paulo estará aguardando por nós no mundo espiritual e olhando por nós, nos auxiliando no nosso trabalho. Precisamos ter fé. Não estou aqui misturando estações, mas nós precisamos compreender o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma no nosso país, que estava indo bem e de repente degringolou, né? O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética, no passe, por exemplo. A ação magnética, a fluidificação, a pessoa recebendo as nossas energias. O pessoal que assiste transmite energias para mim, que estou falando. Isso é bom, isso nos auxilia, isso nos dá mais forças e isso nos mantém no nível necessário de vibração. Para eu saber como funciona essa questão magnética, é necessário estudar também Evolução em Dois Mundos e o livro da doutora Marlene Nobre, O Passe como Cura Magnética. Ali está tudo muito bem demonstrado nos domínios da mediunidade de André Luiz, mecanismos da mediunidade de André Luiz, o dom da mediunidade da doutora Marlene Nobre. Estes são os livros que nos demonstram a questão magnética. É necessário estudar. E Kardec está dizendo aqui, vou repetir, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Tua fé te curou. Não foi isso que Jesus disse para aquela senhora hemorroíça que o procurou, que tocou na fímbria dele ali, deve ser na linha que estava escapando, ali, no final da veste. E ele falou o que para ela? Tua fé te curou. Porque ele falou, alguém me tocou, saiu virtude de mim. Que virtude? Energia. Mas por que com tanta gente que devia estar tocando nele? Porque ela tocou com fé. Simples assim. Aí aqui no item a fé religiosa, a condição da fé inabalável, temos aqui, vulgarmente se diz que a fé não se prescreve. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita. Não pode ser imposta. Tenha fé. Não. A pessoa precisa descobrir a fé e descobrir o poder da fé. Como? Meditando, estudando, observando. Tantos casos nós temos de curas com missas, né, com passes, cirurgias espirituais. Por quê? É o poder da fé. Água fluidificada potencializando o remédio, não é verdade? Os santos óleos no momento que a pessoa está ali
recebendo quase a extrema-unção, e ela melhora e melhora bem, não aquela melhora da morte, da última garrafinha de cortisona, mas ela melhora. Por que isso? É a fé. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. A fé, ela é universal, ela é geral, não é fé em alguma coisa, mas nós podemos ter fé nessa alguma coisa. E Deus quer que nós tenhamos fé, primeiro, em nós mesmos. Tendo Deus como o nosso norte, tendo Jesus como aquele que vai nos auxiliar a carregar o fardo. Mas a fé tem de ser em nós, na nossa reforma íntima. As provas, no entanto, abundam ao seu redor. Que provas? As provas de que há curas, as provas de que há ação magnética, as provas de que realmente a fé remove montanhas, no sentido de que conseguimos driblar as nossas dificuldades com fé. Lembrando de Eclesiastes, se eu for ver gastado 6 vezes, com fé em Deus, a 7ª não me ferirá. Por quê? É a fé. Pode acontecer o que for, tendo fé em Deus, eu sei que nada vai acontecer comigo, desde que eu também não procure a situação para que aconteça alguma coisa. Vamos lembrar do diálogo de Jesus com o, aspas, demônio. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então eu não posso forçar a barra. Não é verdade? Eu preciso ter fé com as coisas que acontecem, com o reajuste que eu tenho com a lei divina, com a reparação que eu preciso com os meus companheiros de jornada e com o progresso necessário. Assim agindo, a fé agirá por nós. Porque, pois, se recusam a ver, nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. Quantas vezes eu já ouvi dizer que ser espírita é difícil? Por quê? Porque nós precisamos raciocinar, porque precisamos estudar, porque precisamos compreender o que está acontecendo e não porque o palestrante está falando. Eu preciso ir atrás. O que eu estou dizendo aqui, por favor, vão atrás. Já falei uma gama de livros aí e estou falando do Evangelho. Vão atrás. É necessário? Eu preciso estudar e conhecer. Não acreditar naquilo que estão falando para mim. E, na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Como advogado, eu sei que o poder superior é a lei. Para nós que acreditamos em Deus, o poder superior é Deus. Mas esse poder superior colocou leis para nós aqui, as leis sociais, que são os 10 mandamentos, e mais as leis morais, que estão no livro dos Espíritos. São as leis naturais. Portanto, são leis. E aquele que não se inclina à lei é o orgulhoso. Aquele que pratica o mal, sabendo que está praticando o mal, abusando de sua autoridade, ele vai se reajustar com a lei. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, serão saciados. Ou seja, quando desencarnarem, vão perceber que têm fome e sede de justiça e serão saciados como? Vindo numa encarnação difícil. Como nós estamos na nossa encarnação difícil. Eu, como advogado, ficando enlouquecido com as arbitrariedades que estão acontecendo no nosso país, com os pisoteios, não só na Constituição, como nas nossas leis comuns, ordinárias, e, acima de tudo, nos mandamentos divinos. No Livro dos Espíritos, há uma passagem na Lei do Trabalho que diz o quê? Aquele que abusa da sua autoridade pratica um crime contra a lei de Deus. Eu falo isso no meu livro sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Eu pego exatamente essa parte. Isso aí é o embrião do assédio moral, não é verdade? Nos meados do século XIX. Ou seja, vejam como as leis divinas, e nesse caso a lei moral, encaixa nas nossas leis mundanas, nas nossas leis do mundo. Percebam? É isso.
Então, não adianta depois alguém reclamar, você mistura religião com política, com direito. Está tudo imbricado, está tudo junto. Porque se Deus deixou leis, devemos nós falar das leis. Não é verdade? E aqui, então, veja, vou repetir aqui. O orgulho, na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante deles. Todos nós devemos nos inclinar diante das leis, sejam elas divinas ou mundanas, repito, especialmente as divinas, que calam no nosso espírito, porque estão na nossa consciência. E aqui, Kardec termina. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, a lógica. Todos nós devemos ser Spocks religiosos. Em todas as épocas da humanidade. É esse o resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Não há alternativa. Sem a fé raciocinada, não chegaremos a lugar nenhum, mas sem a fé, muito menos. Vamos nos lembrar disso. Hoje não vai ter piadinha, porque é gravado, mas na semana que vem terá. Então, vamos aguardar mais uma semana. Até a próxima. E obrigado.